Dília solteira para o mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje nós vamos falar sobre cuidados de pele com uma especialista em William. É, muito top. Vai ser legal pra caramba esse bate-papo. Vai ser bem bacana. Então já aproveita pra gente ganhar tempo, porque vai ter muita pergunta. Mesmo porque nós não entendemos muito do assunto, então nós vamos aproveitar hoje uma consultoria ao vivo. É, o pessoal que tá aí, ó, assistindo a gente já aí pelo Instagram, pelo Facebook, corre lá para o nosso youtube.com/EurekaCast, porque lá pelo YouTube nós iremos fazer a moderação e iremos esclarecer a dúvida de vocês aí que estão nos assistindo. Então, ó, não perca tempo, hein? Corre lá pro YouTube e já sabe, quem tá aí já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui do Eureka Cast. E hoje nós só vamos responder pergunta de quem é inscrito. Opa! Nós vamos olhar lá se o camarada é inscrito, nós não vamos responder. E é no YouTube, tá, pessoal? Não adianta perguntar no Facebook, não adianta perguntar no Instagram, que a gente não consegue acompanhar. A gente só consegue acompanhar os comentários do YouTube. Se não tiver pergunta para fazer, já dá o like e só acompanha, que vai ter bastante pergunta aqui sobre pele, mesmo porque nós somos leigos, né? Opa, totalmente. Você sabia, ó, vou destilar conhecimento aqui para você. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo? Isso eu sabia. Então nós estamos leigos assim. Então nós vamos falar hoje sobre o maior órgão do corpo com uma especialista. Fala então para nós aqui, William, as qualificações aí da nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje, ela é formada em medicina, né, em Jundiaí, e tem residência médica, né, especialização em dermatologia, também em Jundiaí. E também tem pós-graduação em cosmiatria. Um nome interessante, né? Cosmiatria? É. É o que mexe com os cosmos? Eu pensei que fosse astros, alguma coisa assim. É cosmético, né? Provavelmente tem a ver com pele. Com certeza. Então, William, de quem que a gente está falando? Nós estamos falando da Bruna Sestari. Bruna Sestari, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui no Eureka Cast, meu primeiro podcast. Estou muito feliz e honrada pelo convite. E a primeira dermatologista no Eureka Cast. É isso aí. Uma honra mesmo. É muito primeiro, né? É o primeiro podcast dela. É o primeiro podcast nosso com uma dermatologista. Então, hoje nós vamos tirar bastante dúvida, viu, Bruna? Se prepara, que vai ser uma consultoria ao vivo. É isso aí, vamos lá. Bacana. Ó, vamos chutar. Você acha que a Bruna nasceu onde? Eu acho que nasceu em Ilha Solteira. Eu acho que foi no hospital. Que eu ganhei. Brincadeira. De Ilha Solteira. Bruna, você nasceu onde? Muita gente acha que eu sou natural daqui, mas na verdade eu nasci em Guaraçaí. Vocês conhecem? Guaraçaí, perto de Araçatuba. É, Araçatuba. É uma cidade de uns 8 mil habitantes. E aí eu mudei pra Ilha Solteira muito jovem. Acho que eu tava na segunda série, talvez, uns 6, 7 anos de idade. Então, basicamente, Ilha Solteira é minha cidade do coração mesmo. Cresceu aqui. Cresci, me desenvolvi, estudei aqui, meus amigos. Grande parte da minha família também é daqui, né? Então, Ilha Solteira tem todo o meu coração. Então, vamos lá. A Bruna, ela é irmã de quem? Filha de quem? Fala aí, dá um... Bom, meu pai é o Washington Sestari. Meu pai já foi vereador aqui de Ilha Solteira, né? Então, acho que bastante gente conhece ele também. Minha mãe é Ana Alice Sestari. Ela foi professora por muitos anos da escola, tanto da Arno quanto da Leia. Professora de português excelente. E eu tenho uma irmã, a Laís que é advogada, mora em São Paulo. E tenho muito, muito orgulho dela, né? Está nos assistindo também agora. Mais nova ou mais velha? Ela é mais velha. Mais velha. Ela é 5 anos mais velha que eu. Legal, somos em duas. Advogada, então já tem a irmã para convidar aqui para nós falar sobre direito, né? Então tá, Bruna, sua irmã escolhe a advocacia, então você já tinha uma tendência ali de... Normalmente a gente copia os irmãos, né? Vê como espelho. Aí você decide ir para medicina. Por quê? Olha, essa pergunta, tanto na área da medicina quanto da área da dermatologia, parece que não tem uma resposta. Sabe quando parece que vai fluindo e Deus que vai encaminhando tudo? Sim. Desde muito jovem, assim, parece que eu não via outra profissão. Sempre assim, desde pequena mesmo,
Todo mundo perguntava o que queria ser, médica, médica, médica. Chegou na hora de decidir, é medicina. E aí a mesma coisa aconteceu com a dermatologia. Eu tava no último mês pra escolher a especialização. Falei, vai ser dermatologia. Por quê? Não sei. Hoje eu sou super feliz e realizada, então parece que Deus vai colocando assim, trilhando o caminho. E são perguntas difíceis, porque parece que eu não tenho uma resposta. Mas o que eu sei é que hoje eu sou muito feliz e realizada com o que eu faço. Foi mais intuitivo Foi. a decisão ali Parece no momento, que, né? exato. Você foi sentindo, esse é o caminho que eu vou seguir. É. Porque Exatamente. tem muita criança que fala e acaba falando da boca pra que, fora, né? Que, eu quero ser... Você pode ver criança, a maioria quer ser veterinário, né? Porque tem o primeiro contato com os bichinhos ali e tal. Verdade. Aí depois cresce, nem lembra que queria ser, né? Mas o interessante é que você falava de pequena. Exatamente. E via meu pai era engenheiro, né? Geralmente também a gente pega as influências dos pais, né? E acabava que engenharia também nunca foi uma opção. Quando você não sabe explicar mesmo. Foi medicina mesmo. Era pra ser, Era pra ser. Eu acredito nisso também. Legal. Aí você começa a fazer medicina com qual idade? Então, nós falamos aqui, foi Jundiaí, né? Isso. Tá. Eu entrei na faculdade em 2012. Eu fiz 1 ano de cursinho pra entrar na faculdade. E 2012 foi o ano de ingresso e me terminei em 2017. Foram os melhores anos da minha vida. A minha faculdade, ela me deu uma base excelente como pessoa, como profissional. Aproveitei, curti, estudei. Os melhores relacionamentos, assim, saíram daqueles anos, né? Eu acho que foi fundamental pro meu crescimento total. E guardo muitas boas recordações. Amo Jundiaí. Então eu falo que foi um período, assim, que eu guardo muito carinho mesmo dessa época. Para o pessoal de casa entender, então medicina são 6 anos. São 6 anos, então, de 2012 a 2017. Fez medicina. Então, a dermatologia, ela é o quê? É uma residência, uma especialização? Isso. O que é a dermatologia? Então, você se forma primeiro, depois que você vai escolher essa especialidade, é isso? Exatamente. Pessoal de casa entender. A residência médica é muito necessário para os médicos, porque te dá uma formação muito completa. São 3 anos vivenciando aquilo quase que 24 horas do dia. É uma carga horária muito pesada. Geralmente ultrapassava mais que 60 horas semanais de plantão, enfim, muitos pacientes que você tem contato realmente. E a dermatologia é uma das especialidades mais difíceis pra gente passar numa residência. Eu até brinco, porque foi assim, quando eu fiz a prova, eu prestei uma prova pra dermatologia. E aí eu saí da prova, eu tinha uma única chance. Eu saí da prova com 71% da prova. Sabia que nos anos anteriores era acima de 75 a nota de corte. Eita. Eu saí da prova e falei, já era, não passei, vou estudar mais 1 ano, vou trabalhar e etc. Aconteceu que 5 questões foram anuladas dessa prova, o que geralmente não acontecia. Que bom. E aí eu errei as 5 e teoricamente ganhei essas 5. Então minha nota de corte foi de 71 para 76 e aí eu consegui passar. Então eu considero que também foi um milagre. Milagre mesmo. Porque, ó, não sei se acontece comigo, toda vez que anula uma questão de concurso, eu tinha acertado. É verdade. Eu fico no 0 a 0, não me muda nada. E foi a única vez que aconteceu na minha vida também. Então eu acredito que era milagre. muito pra ser. Um milagre mesmo, porque E assim você que sabe que assim que eu passei, tem até uma história bacana que eu gosto de contar também. Eu fui numa missa lá em São Paulo, que eu gostava muito, que é do padre Marcelo Rossi. E eu fui na igreja agradecer por eu ter passado, enfim. Nisso eu já tinha até começado a residência. E aí, a missa lá é muito grande. Tem, assim, mais de 10 mil pessoas do Brasil inteiro que vão na missa, se encontram lá. E aí, fazia 1 semana que eu já tava na residência trabalhando. Nisso, eu tava num hospital em São Paulo, na zona leste de São Paulo. E fui nessa missa. Chegando na missa, no final da missa, o padre, ele pede pra todo mundo ir lá na frente. E aí, no que eu tava lá, veio uma pessoa do nada e falou assim, doutora Bruna, me chamou. No meio de 10 mil pessoas. Eu, hein? E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí ela falou assim, eu vim aqui agradecer a vida do meu irmão. Obrigada por você ter conduzido a vida dele. Na época, eu nem sabia quem era o irmão dela, porque eu tinha muitos pacientes que eu ficava ali, né, de retaguarda. E aí eu achei, assim, uma coincidência tão grande, uma bênção tão grande, que eu falei assim, gente, eu vim aqui agradecer pela minha aprovação.
Tinha uma paciente, um familiar de um paciente agradecendo pela vida do paciente também. Então eu acho que foi assim, uma junção de milagres, Olha sabe? só. Coisa que não dá pra Se você explicar, dá né? uma missa com 10 mil pessoas e combinar o Qual a local pra chance? encontrar a Você não pessoa, encontra. você não vai acha. achar. Agora, do nada a pessoa aparecer é um milagre Exato. mesmo, hein? Não, É. essa história eu conto pra todo mundo e às vezes as pessoas não acreditam e eu falo, gente, Mas Foi. são sinais, né? são sinais de da Deus. vida, né? Incrível, né? Exato. É incrível mesmo, porque eu já vi na TV, é muito grande. É muita gente. Se você É combinar o que lá... passa na TV, né? Sim, Às é. 6 horas da manhã. Eu morava em São Paulo, então lá transmite o tempo todo lá, né? É. Todo domingo de manhã e Isso. tal. Aí um canal é o Valdemiro Santiago, o outro é o Padre Marcelo, então em São Paulo transmite os Aham. vários Aham. canais. E é muito grande. Muito grande. A chance é Exatamente. É mínima. um milagre Mínima. mesmo, é um milagre É. mesmo. É. Aí, especialização em dermatologia e depois a cosmetria vem quando? Já vem na Isso. sequência? Aí logo que eu Ah, terminei primeiro, né? O que é esse tal de cosmetria aí pro pessoal saber? Isso. Quando eu terminei a residência, eu decidi ir pra São Paulo pra me especializar mais e estudar mais. E aí, logo depois que eu me mudei pra São Paulo, eu passei nessa prova de cosmetria, que é nada mais do que a parte estética da dermatologia, onde a gente se aprofunda nas questões de acne, melasma, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, lasers, enfim, é um vasto mundo. Tudo que a É até um mulherada não mundo gosta. novo. Exatamente. Isso. E aí eu fiquei 1 ano nessa especialização. E a gente fazia esses procedimentos estéticos em pacientes do SUS mesmo, né? Então, por exemplo, você chegava lá. Não foi um ano, Um mano, ano. nesse curso, mas o pessoal na internet aí fala que vende uns cursos aí de uma semana. Pois é. Já vamos levantar uma polêmica aqui. Já sai O perito, pessoal de casa saber, né? Aham. Para de acreditar em milagre, né? Exato. É a fulaninha lá que não tem nenhum diploma, vai lá e faz com a fulana. Teve um caso esses dias com fenol, né? Um Exatamente. rapaz que morreu. Foi Aí uma depois descobriu que a mulher não tinha curso de nada. Não é? E aí viu pelas redes sociais, eu acho que a gente tá num mundo que às vezes a gente se deixa se enganar muito pelas redes sociais, né? A gente vê uma vida perfeita, a gente vê alguém super sucedido, a gente vê um mundo que às vezes não é real, né? Então eu sempre tenho esse parâmetro de olhar com muita cautela pro que a Exato. gente tá vendo. Eu acho que isso é uma coisa muito perigosa e que às vezes tá desencadeando várias coisas atualmente, né? De ansiedade, de depressão, porque a gente, querendo ou não, se compara com outros. Isso. E aí a gente olha uma pessoa com resultados, às vezes, de antes e depois, que nem sempre é verdadeiro, com uma formação que às vezes não é verdadeira, e a gente acaba que vai acreditando. Eu falo que tem muitos leigos hoje que se dão voz na internet. Isso. E acaba que as pessoas que às vezes não têm uma instrução maior, né, vão se deixando levar realmente por isso. Exato. Então, assim, o seu curso demorou 1 ano, então não Foi. é um negócio. Fora a medicina, né? Ainda teve um curso de 1 ano, então, assim, não se deixa com enganar. atendimento, A pessoa né? vai atrás E de com preço. atendimentos no SUS. 1 ano, pega o é, paciente com um problema, Isso. faz o tratamento, medica, vê o processo. Ó, como é Exato. diferente de um cursinho de 1 semana. Online, né, Sabe que geralmente... o que eu costumo dizer? Quando É. você pega alguém que tem um CREA, tem um Cresce, que tem um CRM, você tem como cobrar dessa pessoa, Tem um respaldo, processar né? ela, e você Isso. sabe que ela preza pelaquela profissão Pela que ela imagem. conquistou. Isso, exatamente. Quando você vai em alguém que fez um cursinho de 1 semana na internet, É, o que ele tem a perder? exatamente. A primeira Você vai coisa processar ele e falar, filho, eu não era meu, não É. você esqueceu A de eu falar a primeira- parte que você não perguntou, eu também É. falei, eu não sou médico. eu ia falar isso. Não, a primeira coisa já sai se esquivando, É. né? E não tem como Exatamente. você cobrar muito, assim, porque ela não... Você vai lá, vai caçar o CRM, ela não é médico. Não é médico, não É igual tem esse você paciente essa do segurança. fenol, né, que você falou, só pra pontuar. O fenol, ele é um peeling profundo, ele é um peeling cardiotóxico, nefrotóxico, hepatotóxico. Jesus. Ou seja, na residência a gente fazia em centro cirúrgico, monitorado por um anestesista, porque corre risco de arritmias e parada cardíaca. Então, assim, é um peeling com bons resultados quando bem indicado? Sim. Mas tem todo um preparo, tem todo um pré-procedimento, remédios para serem administrados pré, pós.
E aí você pega, faz numa clínica. Eu, por exemplo, aqui em Ilha Solteira, eu não faço esse procedimento, porque eu preciso de uma estrutura muito grande. Tem um Eu preciso de um respaldo. anestesista comigo, eu preciso de uma equipe que vai me auxiliar. E aí você pega uma pessoa que fez no próprio consultório, e enfim, numas condições irresponsáveis, vamos dizer assim, e que culminou na morte, né? E aí, mais uma vez, esse cara, ele olhou pelo Instagram e viu, né, e se deixou levar. Então eu falo que, assim, os procedimentos estéticos, de certa forma, eles se banalizaram muito nos dias de hoje. Porque tá, de certa forma, o Instagram mostrando, Aham. você vai querendo aquilo. Mas eu sempre falo nessa cautela, você não negligenciar a sua saúde, É, né? uma característica importantíssima que precisa ser difundida no Brasil, né? Quando se fala de medicina, quando se fala de prestação de serviço em outros países com uma cultura, podemos dizer, mais avançado, e chega, por exemplo, um eletricista ou que seja um prestador de serviço ou um médico, a primeira coisa que as pessoas pedem é o diploma, são as Uhum. Aqui é o certificações. preço. Aqui, É. a cultura é o É o preço. É, preço. é Mas verdade. aí o cara quer Eu o vou quê? falar pra você que ela nem procura o diploma pra Não. não descobrir que não é, pra ela não, pra ela ter que fazer com aquela pessoa. Nem olha na parede se tem Então é diploma, não. complicado, É né? complicado. A Se as cultura. E é pessoas do se Brasil mesmo, parece, atentassem né? para o É diploma, nosso, é nosso. É. para a certificação, para os cursos, onde fez, como fez, referenciar a coisa, evitaria Com essas certeza. fatalidades aí, bastante. Exatamente. E talvez uma política mais assertiva, né? Do tipo, pô, não é qualquer um que pode fazer É, fenol. Então, às vezes, falta um pouco dessa falta. legislação, né? Desse olhar, Do né? do Talvez. a legislação Aí brasileira é atrasada É, para a meio realidade, falha, né, né? social. a Isso. doutora Bruna falou aqui que ela não realiza esse procedimento com o fenol em Ilha Solteira. Então, vamos lá, você atende Ilha Solteira e atende em outra cidade também? Eu atendo em Limeira também. Limeira. Limeira, pra quem não conhece, é uma cidade do lado de Campinas. Sim. Aham. Lá em Limeira eu faço muito também a questão de câncer de pele. Eu atendo num hospital lá e todas as cirurgias ali da região acaba que caem pra gente fazer. E são cânceres às vezes complexos, então a demanda lá também é muito alta, porque a população é alta também. Então Aham. a gente faz bastante essa parte de cirurgia mesmo. E o procedimento com fenol lá, você faz lá? Acaba que eu fiz muito na residência Na e residência. quando eu estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu trabalhei nos 2 anos que eu fiquei por lá com uma dermatologista muito famosa, onde eu também sou muito grata porque eu peguei muita experiência, muito conhecimento com ela. Então, como ela tinha uma equipe mais qualificada de anestesistas, enfim, profissionais que estavam muito próximos dela, a gente fazia e eu acompanhava, né? Mas eu optei por não fazer pelo pós e por às vezes ter essa carência dessa estrutura, assim. O Aham. peeling de fenol, o que que ele faz na pele? Pra que que ele serve? Ele é Pra uma quem é queimadura, indicado? né? Ele é uma queimadura intensa, vamos dizer assim. Ele é um peeling profundo. Então, a gente tem a epiderme, a camada mais superficial, a derme e o subcutâneo. O peeling de fenol, ele vai até a derme profunda. Então, ele faz todo um reparo dessa pele. É uma queimadura química, de certa forma, né? Onde, por exemplo, pós-procedimento, você forma como se fosse uma crosta, uma película no seu rosto. Essa película a gente tem que ir debridando ela aos poucos. Então, assim, existem profissionais muito bons que fazem, dermatologistas que fazem o peeling de fenol, que são especialistas nisso. Eu optei por não fazer, mas existem muitas pessoas muito capacitadas que Qual fazem que é a esse peeling. finalidade do peeling? Pra que que a pessoa aplica na pele? Estético? Só estético? Basicamente, a principal causa, assim, é de um fotodano crônico. Então, por exemplo, uma pessoa mais idosa, que tomou sol ao longo da vida e que tem um fotodano, ou seja, muitas rugas, o peeling de fenol ele ajuda muito. Basicamente, essa é a principal indicação dele. E comparando o peeling de fenol com o CO2, vamos lá, qual é menos agressivo? Os 2 têm a mesma finalidade? Ó, de certa forma, os 2 eles servem pra gente estar estimulando o colágeno, certo? Eu sou muito mais favorável às tecnologias. Eu amo o laser de CO2, amo esses lasers ablativos. Eu, inclusive, estou agora com o laser que eu fiz no sábado, que minha pele tá toda renovando, descamando. É muito importante, de tempos em tempos, a gente tá fazendo esses procedimentos estéticos. Em relação a resultados, o peeling de fenol ele é mais agressivo, portanto, ele vai ter um resultado talvez melhor. Mas não às vezes que o CO2 é ruim, a gente vai ter um resultado tão bom também,
e às vezes com menos efeito colateral, menos efeito adverso, e que a tecnologia tá aí para somar, né? A gente sabe, a gente entende aí então que o peeling de fenol tem todo um cuidado médico, medicação a ser Isso. aplicada, uma queimadura profunda. E o CO2, no caso, é também uma queimadura ou é diferente o processo e precisa de ter todo esse cuidado que o peeling de fenol tem ou é mais tranquilo? Ele também, de certa forma, é uma queimadura, mas é uma queimadura mais programada. Ele não é uma queimadura tão intensa. O peeling de fenol, quando a gente aplica, ele vai muito profundo. O laser de CO2, a gente está programando até onde a gente quer ir. Então, a gente coloca os parâmetros de energia, quanto em joule eu vou querer atingir, quanto que vai ser o meu espaçamento. Então, tudo isso é importante. A tecnologia, ela veio para somar. É uma queimadura, de certa forma, menos intensa, e que os cuidados pós não são iguais ao peeling de fenol, porque o peeling de fenol você precisa ficar debridando essa crosta que forma no rosto. O laser de CO2, você vai hidratar sua pele, fazer uma umectação mais intensa, se proteger do sol, e a pele vai se renovar e o estímulo de colágeno vai acontecer. É bem mais interessante o CO2. Eu acho. Eu sou favorável a... o CO2 é mais... É mais tranquilo, né? É mais Tanto é que a tranquilo. Bruna falou que aplicou, né? E tá E Exato. tá aqui, ó. Tô viva. Se fosse com fenol, por exemplo, não estaria, Não né? rolaria hoje eu estar Porque aqui. ia estar com aquela cara de Estaria monstro, cheia né? Exato. A pessoa fica com E nem cara de... trabalhando também, porque a tecnologia você faz, no outro dia eu tava trabalhando. O peeling de Aham. fenol é praticamente 2 semanas aí sem você... Escondido, É. Até descamar tudo aquilo lá. Pra quem não Exato. quer trabalhar, faz o de fenol. Isso Quem é... gosta de trabalhar, faz o CO2. Exato. porque às vezes o fenol tem que fazer nas férias, né? Como é que vai chegar com aquela Como é cara que vai preta chegar? num serviço? Não tem como. Exato. O peeling de fenol, ele é recomendado para qualquer tipo de pele? Não. Existe uma recomendação muito estrita e muito certa. Por exemplo, fototipos mais altos a gente não recomenda pela questão de uma O fototipo discromia. mais alto é a pele mais escura. A pele mais escura, exatamente. Não deve ser aplicado. Não deve ser aplicado porque ele causa uma discromia. O que é uma discromia? É uma alteração da coloração da pele. Então, às vezes, você vai ficar com a pele mais clara do que a sua tonalidade normal. Aí não vai rolar, né? Não aí fica legal. Não fica legal. Fica bacana. E o CO2 tem alguma questão de Coloração de pele aí ou não? Difícil. Quando bem recomendado, nos fototipos mais altos não é recomendado. Como o Como fenol. de fenol. Mas numa prescrição certa, numa recomendação certa, os efeitos colaterais são quase que mínimos, assim. E os cuidados que são os mais importantes, né? Da umectação e da proteção solar. Legal. A pele clara dá mais problema que a escura, né? Acho que é fato ou não. Querendo ou não, a pele escura, ela tem uma proteção maior pelo sol, né? A melanina, de certa forma, ela protege aí contra o sol. Então, câncer de pele, a gente vê mais em pessoas mais claras mesmo. Falando de câncer de pele, vamos aqui ver se é um mito ou se é verdade. Protetor solar, tá? Não precisa, não. Pode puxar minha orelha, que eu não sou muito adepto do protetor solar, tá? Mas, assim, adepto no sentido, eu não tenho... O costume, o hábito. Pra eu passar só se eu for na praia. Se eu estiver em casa aqui, esquece. Mas grande parte. Do olho. Mas, enfim, protetor solar, eu já escutei muito, né? Nas redes sociais aí. Inclusive, às vezes, até médicos. Falarem que o protetor solar que tem no Brasil, ele bloqueia a absorção de vitamina D. E eles recomendaram utilizar alguns tipos de protetor específico que tem a ver com UVA, UVB, umas coisas do tipo, que não bloqueiam a absorção de vitamina D, para não gerar deficiência. Isso realmente é verídico? Tem essa polêmica da vitamina D e do uso do protetor solar. Os estudos atuais, eles mostram que, por exemplo, você tá no seu trabalho e você vai pegar o carro, você vai dirigir para sua casa, num percurso aí de 10 minutos. Esse percurso que seu braço ele tá exposto durante a direção, já é responsável pela produção de vitamina D. E aí, se essa vitamina D ainda assim continuar baixa, hoje em dia a gente tem a suplementação. Então, a definição para nós dermatologistas você não vai deixar de usar o protetor solar pela vitamina D. Pequenas exposições ao sol já são responsáveis pela produção. Ainda assim está baixa, a gente vai suplementar sem problema nenhum. Então, a indicação toda a área exposta ao sol, devemos sim aplicar protetor solar.
Certo. Aí, tá vendo? Já caiu o seu Já mito. vamos começar amanhã. Já derrubou o mito, já. Outra questão que você me falou também, né? Que às vezes fica pegajoso, incomoda. Eu ouço muito isso no consultório. E eu acho que isso é uma grande resistência. Mas o que eu sempre tento explicar é que a indústria, ela evoluiu muito na questão do protetor solar. Então, hoje tem protetor para todos os tipos de pele. Para uma pele mais oleosa, para uma pele mais seca, para uma pele mais menopausada, enfim, para uma pele acneica. Então, eu falo que eu sempre brinco com as minhas pacientes que protetor solar é igual namorar e achar um marido ideal para você casar. Você vai testar vários até você achar aquele perfeito. E aí você vai casar com ele. Tem que testar para você se adaptar. O Alexandre Eu já ainda casei, tem que não, eu casar com eu o já protetor. casei já. Já? Eu resisto bastante ao protetor solar por causa do preço. Eu vou falar É que carinho, não é barato, né? Carinho. Mas eu falo que às vezes é uma economia, você deixar de usar, às vezes é uma economia não inteligente. Tudo que a gente fala em prevenção é muito mais em conta quando a gente chegar numa doença. Exemplo, atividade física e uma alimentação saudável. Não é muito mais benéfico você prevenir doenças cardiovasculares, enfim, do que quando você chegar numa obesidade, numa pressão alta. Então, às vezes, você vai ter muito mais custo, muito mais dor de cabeça. Tudo que a gente fala em prevenção é a chave do sucesso. É mais barato. É mais barato. Então, protetor toda vez que você vai se expor ao sol, é isso? Independente se expor ao sol ou não, precisa? todos os dias. Vixe. Muita gente fala, mas eu não saio de casa e etc. Ficou mais caro agora, hein, Alexandre? Agora ferrou mesmo. Agora ferrou. Então, como é que é? Acordou, passa, como é que... Você tem que, qual assim que é a como frequência? você escova os dentes todos os dias, você logo depois de escovar os dentes, você vai fazer sua rotina de pele. Passar o protetor solar e mais algumas outras coisas aí que esteja na sua rotina. O que, como você comentou, né? A pele é o maior órgão do corpo humano e merece um tratamento adequado também, né? Então, mesmo se não sair de casa, as janelas de casa, a radiação solar, ela entra pela janela. Então, é importante, mesmo dentro de casa, a gente tá usando o protetor solar. A finalidade do protetor é proteger a pele para evitar um câncer de pele. Essa é a principal e única? A principal, não a única, Não é a mas única? a principal é evitar o câncer de pele. E a gente sabe também que o sol, ele é o maior vilão nessa questão de envelhecimento. Então, o sol, ele degrada colágeno, ele dá mais ruga, ele dá mais mancha. Diariamente eu recebo no consultório pessoas que se queixam, por exemplo, das manchas nas mãos ou manchas no rosto. E aí, quando a gente já chega nisso, por mais que a gente faça tratamentos a laser e etc., o sol ele é cumulativo no nosso corpo. Então, eu sempre falo, não deixa chegar nessa situação. Vamos começar de forma E preventiva aqui ao não tá faz, usando. essa região aqui quase não tem sol, né? Pois é, né? Não, aqui não tem sol, não. E em razão do nosso sol aqui ser bem intenso aí, praticamente o ano todo, essa região tem bastante incidência de câncer de pele, a nossa região? Tem. Nossa região tem bastante câncer de pele. Assim, curiosidade. Então, quando a gente fala de câncer de pele, né? Quando tá falando de protetor solar, normalmente a pessoa pensa no rosto, pensa no braço. Mas quando fala do câncer de pele aqui na nossa região, a incidência do câncer de pele está situada em qual parte do corpo, na maioria dos pacientes? O rosto, a face, é onde a gente recebe a maior incidência de radiação solar. E o nariz é maior ainda. Eita. Então, eu posso falar que grande parte dos nossos casos, talvez mais que 50%, se situam no nariz. É uma área muito comum, porque a incidência está diretamente aqui, né? Então, o câncer de pele Narizudo. mais comum que a gente diagnostica, que é o carcinoma basocelular, ele está diretamente relacionado com essa questão do sol. Então, é muito comum em rosto e principalmente na região nasal. Nossa, Então, interessante. os narizudos aí, tome protetor nesses narizão. Exatamente. Né? Porque se o nariz é o maior, né? Uma incidência, se o cara tem nariz maior, Maior área, né? maior probabilidade de analogia, né? Olha a relação com o Alexandre. Então, a nossa região é câncer de pele bastante, mas quais sinais aí que eu vejo? Mancha na pele, é qualquer mancha? Bacana. Quais são os sinais aí para identificar que tô tendo ali um princípio ali, preciso ter cuidado? Bom, vamos lá.
uma lesãozinha aí, uma espinha que não cicatriza, que tá sangrando, que tá aumentando. Passou mais de 30 dias, não cicatrizou, é um super sinal de alarme. A gente precisa procurar atendimento. Mancha com coloração, mais que 2 a 3 colorações diferentes. Mancha com assimetria, com bordas irregulares, com diâmetro grande. Tudo isso é importante também. Tem até a regra do ABCDE, né, para diagnóstico de melanoma, que são essas questões aí de uma coloração maior, de uma simetria de lesão, bordas irregulares. Às vezes é aquela pinta que foge do padrão. Você tem uma identidade néfica que a gente chama, que são pintas semelhantes. Tem aquela que tá diferente, que é o patinho feio, a gente precisa ter atenção também. Mas o nosso tipo mais comum, né, que é o carcinoma basocelular, geralmente se inicia como se fosse uma espinhazinha, uma lesãozinha, e aí você vê que ela não sai dali, ela não cicatriza, ela sangra, às vezes pode ter dor ou não necessariamente você sente alguma coisa. Então, a vigilância do nosso corpo também é super importante. Você tá se olhando na frente do espelho e falar, essa aqui eu já tinha, essa aqui parece que não tá tão legal. E aí, o check-up é preconizado. O Ministério da Saúde orienta que pelo menos uma vez por ano, assim como a gente orienta a colonoscopia, o exame da próstata, a mamografia, o Ministério da Saúde orienta um check-up anual, uma vez por ano, de todas as pintas com o médico dermatologista. Isso é geral. Qual que é a probabilidade aí de descobrir um câncer de pele inicial? Qual que é a probabilidade de cura no início, no meio e ele já avançado? Legal. Quando a gente diagnostica um câncer, a gente tem, na verdade, basicamente, tá? Vamos falar assim, superficialmente, né? Dos 3 mais comuns, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. Todos eles, quando a gente diagnostica no começo, a chance de cura é 100%, né? A gente faz a retirada cirúrgica, a retirada de margens de segurança e tá 100% curado. O grande problema é o melanoma. Quando o melanoma ele começa a invadir, esse sim ele tem capacidade de dar metástase pelo nosso corpo. E ele atinge órgãos como o cérebro, o pulmão, o fígado. E aí, como todo câncer que a gente conversa, quando já chega numa parte de metástase, tem as suas exceções, óbvio, mas já é um prognóstico mais ruim. Já é um prognóstico onde a sobrevida, ela diminui. Então, mais uma vez, a importância de sempre estar fazendo check-up. Porque se você descobre no O começo... pessoal em casa entendeu, o melanoma, qual que é a característica dele na pele? Existem as Como que a suas gente... variações, né? Mas o melanoma geralmente é aquela pinta meio mais escurecida, aquela pinta do patinho feio que a gente conversou, mas é aquela pinta que às vezes tem mais que 2 colorações, onde ela tem uma borda meio irregular, assimétrica. Quando você passa uma linha reta assim, ela tá meio assimétrica. Um diâmetro, quando a pinta ela passa aí, né, dos 5 milímetros, a gente já fica um pouquinho mais atento também em relação a isso. Não, 5 centímetros, né? Então tem essa questão aí também do tamanho. É uma coisa pra gente estar olhando também. Certo, legal. Bom, o negócio é prevenir. É prevenção. Exatamente. Não preveniu, Prevenção. identificou ali no comecinho, corre, vai procurar ajuda, né? 100% de E o chance problema de é que a cura. gente vai deixando, né? Vai deixando, aí quando vê, chega lá na verdade. situação de já estar espalhado. Tá? E Mas, assim, o melanoma, né? Seja uma pinta, uma mancha, a primeira formação do câncer ocorre na pele, especificamente, em forma de ferida ou não, a pessoa não percebe, ela tá ali e não percebe, ou já vai direto para os órgãos internos? O melanoma, às vezes, ele é mais silencioso. Às vezes a gente tem uma pinta e essa pinta pode se transformar num melanoma, por exemplo. Então, poxa, eu tive essa pinta há muito tempo, mas aí eu tô percebendo que essa pinta ela tá mudando as características. Essa pinta ela pode vir a transformar no melanoma. Então, às vezes não vai sangrar, às vezes você não vai ter sintoma, mas vai ter essas diferenças aí de como a gente conversou, né? Da coloração, Tudo assimetria, mais, etc. entendi. E aí, essa questão do diagnóstico, quanto mais tardio for, mais ela vai invadindo. Ela vai penetrando ali. Exatamente, Entendi. isso. o câncer de pele é só o sol que gera ele? É o principal fator de risco, é a exposição solar.
Mas existe o fator genético também. Então, a gente vê, por exemplo, eu tenho até um casal de irmãos, na verdade, né? É um homem e uma mulher que são irmãos. E que todo mês eles surgem com câncer de pele. Eu falei, eita família que tem câncer de pele. Mês. E essa daí é genética, então. Tem essa questão, óbvio, da exposição solar, mas também a gente percebe essa questão genética envolvida também, né? Não vou, assim, o sol tem a maior participação. Mas a genética também, ela tá envolvida. Tanto que às vezes você vê, por exemplo, pessoas que tomaram sol a vida inteira e que nunca tem nada, né? Então, por isso da questão genética. Eu achei que era só o sol, não sabia que tinha câncer de pele genético, não. O histórico familiar é muito importante. A gente tem uma pergunta aqui do Felipe. O Felipe, ele pergunta aqui, ó, doutora Bruna, boa noite, tenho dermatite atópica, né? Passando aí para as dermatites. E gostaria de saber quais são os fatores que agravam essa alergia. Legal. Felipe, boa noite. A dermatite atópica, agora nessa época do ano, eles sofrem muito com a época do inverno. A dermatite atópica, para quem não sabe, são algumas lesões de muita coceira, principalmente em áreas de dobra. Então, aqui nessa parte da fossa cubital, da fossa poplítea, que é atrás do joelho, você fica numa questão de que você não tem tanta qualidade de vida por conta de muita coceira. E aí, a dermatite atópica tem um componente genético onde a gente não tem como se fosse uma barreira de proteção da pele. Você não tem essa barreira tão íntegra. E aí você sofre com muita coceira. Essa época do ano, a gente toma banhos muito demorados, banho muito quente. E usa bucha, que é um outro fator que a gente super contraindica. Aquela vegetalzinha. Lá vai esfoliando tudo e tirando toda a barreira de proteção. Aquilo ali é pra jogar fora hoje. Eu não gosto daquela de espuma. Mas você usa vegetal. Aquela vegetal eu não uso bucha. Só já esfrega, já coça as costas, é uma delícia. Então, aí você vai tirando toda a barreira de proteção. Algumas dicas em relação a essa questão, né? Que eu acho muito bacana a gente orientar a população. Por exemplo, banhos. Um banho só no dia tá mais que excelente. Olha. Às vezes eu recebo gente com 4 ou 5 banhos no dia. Não dá, é impossível. Desnecessário, né? Desnecessário. Acho que é por causa do calor nosso aqui também, banhos, né? Acho que não tem o que fazer o dia inteiro, né? De 2 em 2 horas tá no banheiro, né? 2 em 2 horas tá lá no banheiro tomando banho. Então, banhos. Um banho no dia. A duração do banho, 5 a 10 minutos no máximo. Não tem por que você ficar enrolando no banho. Cantando. Existem alguns sabonetes especiais que a gente chama sabonetes Syndetis, que quando a gente tá lavando, a gente já tá hidratando a nossa pele. Dove. É recomendado. Dove, é o merchan. Tem alguns tipos que são bons. Não são todos. E aí, não usar bucha, pelo amor de Deus. E a temperatura da água tem que ser morna fria. A água quente, ela vai tirando, mais uma vez, toda a barreira de proteção. Sai do banho, batidinhas leves com a toalha e hidrata toda a pele. Nós precisamos de um hidratante dermatológico. Isso é muito importante, principalmente para quem tem dermatite atópica. Em alguns casos, precisa ser avaliado, porque às vezes precisa entrar com medicação oral. Hoje a gente tem até injeção para tentar tratar a dermatite atópica grave. Também é uma possibilidade que a medicina tem evoluído para isso. Mas basicamente as medidas básicas, elas devem ser feitas. O Felipe, ele completou aqui, ó, né? Ele tá assistindo a gente aí, ó, Felipe, se inscreve no canal, hein? Vê se ele é inscrito, tira a pergunta dele, se ele não for inscrito. Rapaz. Ó, o Felipe, ele complementou aqui se a ansiedade, ela agrava, porque quando ele tá no período de faculdade... Também. Aí descama. Aumenta e os dedos também ficam vermelhos, né? Aparecem manchas vermelhas no dedo. Emocional. O emocional também conta. Então a gente percebe que quando a gente tá mais ansioso, estressado, teve algum problema pontual na família, com o círculo de amizade, a gente acaba que tem mais lesão de dermatite atópica. A ansiedade acaba afetando praticamente todo o corpo, tem muita né? relação, né, da questão de doenças da mente com a pele. Muitas coisas a gente acaba que exterioriza na pele mesmo. A ansiedade gera um estresse, né? Libera cortisol e vira aquela coisa. Exatamente. E esse negócio da gente ficar inchando e desinchando aí, tem a ver com pele ou não? Inchando e desinchando? Vira e mexe, você tá mais inchado ou menos inchado, o anel cabe, não cabe, tem a ver com pele ou não? Depende, né? Pode ser que sim, mas não só. Outra questão que a gente precisa ver é a questão vascular, né? Então, às vezes, a gente tem um edema muito importante, por exemplo, de membros inferiores.
por uma questão vascular. Existe a questão renal, existe a questão cardíaca. Então, qualquer tipo de inchaço que a gente fala edema precisa ser investigado. Até com exames de sangue, exames complementares. Isso aí é um capítulo importante, assim. Entendi. Tem mais uma pergunta sobre câncer ou nós já vamos pular para... Sobre câncer, se o pessoal fizer Só aqui se alguém tiver aí, né? na live aqui, a gente vai perguntando para Bruna. Eu queria entender um pouquinho melhor aqui, ó, essa questão da hanseníase. Recentemente eu vi uma reportagem, não me lembro onde, falharia se eu dissesse aqui, de um caso que aconteceu e acabou tendo um problema em um setor de uma escola que precisou ser investigado e tratado, né? As pessoas. Explicar um pouquinho o que é essa hanseníase aí para o pessoal entender. Ótimo. Bom, a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma micobactéria. Antigamente, né, a gente falava o nome da lepra, né? Então tem até relatos bíblicos em relação à hanseníase. É uma doença muito antiga, onde lá atrás a pessoa ela tinha como se fosse uma deformação até. Ela é uma doença neurocutânea, ou seja, ela acomete nervos e acomete lesão na pele. Então, lá atrás, nas épocas bíblicas, às vezes as pessoas até perdiam membros, né? Então ficou meio que estigmatizado. E aí achava-se que essas pessoas, às vezes, eram até demonizadas, amaldiçoadas, enfim. E aí hoje a gente sabe que com tratamento precoce, a gente consegue evitar essas deformações, né? A hanseníase ela ainda é muito prevalente no nosso meio. A gente só perde para a China de país com maior incidência. O primeiro país é a China, o segundo país é o Brasil. Então, o Brasil ele é muito prevalente nos casos de hanseníase. Aqui na nossa região, a gente já diagnosticou bastante caso. Inclusive, em janeiro, é o mês que a gente se destina ao tratamento, à prevenção da hanseníase, né? A gente fez uma campanha aqui com o município, onde a gente fez um atendimento gratuito no sábado. A gente avaliou várias pessoas e tivemos um diagnóstico de hanseníase nesse sábado. Então, já valeu tudo. Porque um diagnóstico que você faz e que você começa o tratamento, você previne o contágio com outras pessoas, né? Então, essa é a importância. Hanseníase é aquela uma que adormece, né? A região você perde o tato Você ali. perde o sensorial, né? De sentir, às vezes, calor, o tato. No período bíblico, tinha cidades separadas só para os leprosos, né? Você tinha que levar ele para lá e ele parecia, que nem a gente falou, um amaldiçoado. Ninguém chegava perto para não... Mas você sabe que até aqui no Brasil, né? Por exemplo, Bauru tem um centro muito bom de hanseníase e que hoje é um hospital que atende geral, mas que antigamente era destinado para os pacientes com hanseníase. Então, eles ficavam ali quase que isolados. Não tinha esse contato físico com as pessoas. E até depois que foi extinto isso... existem pacientes até hoje lá porque eles não conseguiram se reinserir na sociedade. De tão isolados. Como que você, né, vai voltar à vida? Mas e hoje, então, quando identifica alguém com hanseníase, essa pessoa continua, não se isola mais ela, então? Não. Como é que é? A gente começa o tratamento, ele vamos dizer assim, quase que 6 meses de tratamento, depende do caso, né? Medicamento? É um medicamento, o SUS ele fornece de forma gratuita então, esse cura. Medicamento. Tem. Legal. Exatamente, quando diagnosticado certo, a gente consegue sim curar, né? E o mais importante, prevenir o contágio com outras pessoas. Legal. Como que eu identifico, como é que é na pele, a pessoa consegue identificar que ela tem um princípio ou ela tem a hanseníase? Geralmente, a forma inicial é alguma mancha que você tem na pele, em que às vezes você não tem uma sensibilidade ali no local, então você não sente o tato, você não sente diferença, por exemplo, entre o frio e o calor. Você tem uma anestesia da área que a gente chama, né? Por exemplo, aqui no antebraço, se a gente tem uma lesão, geralmente até a pilificação dessa região ela é comprometida, a gente fica sem os pelos aqui dessa região. Então, assim, qualquer área que você sente que tá dormente, anestesiada, com uma mancha na pele, é importante a gente estar investigando. Legal. E a nossa região aqui tem muitos casos de hanseníase? Olha, tem bastante caso, porque assim, a gente atende até a região aqui, né? Não vou falar só de Ilha Solteira, mas já tive casos que eu diagnostiquei aqui em Ilha Solteira, mas que eram de Pereira Barreto, de Itapura.
Então, a nossa região como um todo tem sim bastante caso ainda. Interessante, Olha hein? só, Interessante. Bom o pessoal saber identificar. Até para e não, como ela é contagiosa, né? Até para não alastrar, Isso. né? Para Exatamente. essa pessoa ser tratada o quanto antes e não alastrar. não alastrar, não passar. Mas não tem a possibilidade dela ser genética, então é só contagiosa mesmo. Não é assim, um pai teve e o filho vai ter, não. Não, Ou ela é existe? uma doença infecto-contagiosa, mas a gente sabe que, a depender do quão contágio você teve com a pessoa contaminada, muitas vezes tem pessoas que não evoluem para a doença e tem pessoas que evoluem para um polo muito grave. E essa determinação, se você não vai ter a doença ou se você vai evoluir para um polo muito grave, ela é definida às vezes até da forma imunológica nossa. É meio complexo esse É, assunto, Eu mas tenho, Se a imunidade estiver em dia, na verdade você... não é nem a imunidade em dia, é a É o... imunidade seletiva para essa micobactéria, é uma imunidade mais específica, entendi. É sabe. algum marcador que você tem no seu Isso, corpo que é mais forte, pronto, te protege, o outro tem menos e perfeito, fica mas exatamente. exposto. a hanseníase, ela vai evoluir no corpo. O que ela causa? Porque quando era chamado de lepra, tinha até amputação. O Uhum. que ela causa de fato aí que prejudica tanto a vida da pessoa? Como ela é uma doença neurocutânea e ela atinge os nervos também, você vai evoluir com deformidades. Então, por exemplo, você fica às vezes com uma mão que você não vai conseguir mais utilizar essa mão. Um pé que você não tem a sensibilidade do pé. Você pisa num prego e tem, às vezes, um tétano, enfim. E E pode perder um pedaço do pé também. Então, você não sentir, é um instinto de proteção, né? Pô, onde eu tô pisando, tô vendo o que a que dor é tem. um mecanismo A de dor é um defesa, mecanismo. né? Exatamente. Então, quando a gente não tem essa dor, a gente fica vulnerável, né? É como se o corpo quisesse se descartar daquele pedaço. É, É Não o tá que sentindo não tá nada, né? sentindo Então qualquer nada, eu não tenho coisa. nada para fazer ali. Então eu vou exato. defender o que ali, né? Aqui a gente Exato. tem uma pergunta da Mirielle. Depois eu tenho uma que eu quero fazer aqui, tá? Ó, quando envelhecemos, e aí esse envelhecimento, ele acomete bastante a região aqui, ó, do pescoço, do Uhum. peito aqui. Procedimento mais indicado, se há algo para reverter isso. Trocar o pescoço. Pra tudo a gente tem um jeito, né. Acredito que ele esteja falando de uma doença que a gente chama de poiquilodermia, onde a gente fica com a pele um pouco mais fina e muita vermelhidão. Confirma se é isso depois. Mas a gente tem essa tendência com a exposição solar crônica de ter uma alteração degenerativa aqui nessa região, onde fica como se fosse um pescoço de galinha que a gente chama mesmo, onde a pele fica mais fina e a vascularização aqui fica uma mancha vermelha como um todo. E essa poiquilodermia é difícil da gente tratar. O único tratamento mais, documentado com maiores chances de sucesso são os lasers, mais especificamente a luz intensa pulsada. A gente consegue melhorar bastante essa região. Agora sim, tem outras variações, né, pode ser que tenha algumas manchas, mas isso aí é até mais fácil de tratar. A gente vai Certo. fazendo laser e vai melhorando. Tem uma aqui do Luiz Carlos. O Luiz Carlos é inscrito no canal? Vê com ele aí. Deve tá Pode fazer a aparecendo aqui, pergunta vai dele. estar. É inscrito. O Luiz Carlos aqui, ele pergunta aqui, ó, sobre a herpes labial. Ele Uhum. sofre com isso, o que pode ser feito para fazer o tratamento. Ó, você sabe que a herpes labial, né, é o herpes simples tipo 1, e ele está em 95% da população. A Isso. maioria de nós Esfriou, tem Se brincar, infectado. todo mundo aqui tem. É, esfriou. É. por que que acontece isso? Sabe quando a gente é bebê e aí vem um monte de gente beijar a gente? Então E aí foi. esse vírus ele é passado pra gente logo quando a gente é muito criança. E aí ele Quer fica em ver? latência no gânglio, e aí por algumas condições ele abre lesão. Então, algumas condições às vezes de baixa de imunidade, tô mais estressado, tô dormindo mal, me alimento mal, meu corpo tá mais inflamado, vai abrir lesão. Diferentemente também do que muita gente pensa, eu vejo muita gente usando pomadinha de aciclovir para tratar a herpes labial, e Ixi, não é recomendado. O tratamento recomendado é com aciclovir via oral e os variantes antirretrovirais, e muitas vezes, como tem os quadros de muita recorrência, às vezes a gente faz até um tratamento profilático para
evitar mesmo esse transtorno, porque às vezes chato, hein? é chato. Pensa num trem chato, hein? É difícil dar em mim, é aquela coisa assim, você tem que aprender a observar o corpo. Quem tem a herpes labial, se você observar, quando vai acontecer, você sente que parece que coça um pouquinho um dia antes, ou umas 2, 3 ou até 4 horas antes daquela. Você sente aquela leve coçadinha. Quando você vai no espelho e sente um negocinho, ela tá lá. O que eu aprendi estudando, pesquisando, indo atrás e lendo? O uso da cânfora. Então, assim, Você acha que ajuda pra você? Eu tenho certeza. Um mito. Eu tenho certeza. Em mim dava um herpes enorme. E o que eu estudei da cânfora? Se é verídico 100% ou não, mas em mim funciona. É o seguinte, você pega a cânfora, tem que ser a cânfora em tablete, aquela chinesa, tá, original, a mais cara, e você coloca num vidrinho de álcool. Certo. E quando você perceber que ela vai vir, ou se ela já eclodir, você passa com cotonete, vai arder um pouquinho. O que eu li sobre a cânfora, ela tem um poder de fazer com que o vírus, como ele tá ali no nervo, ele tá querendo eclodir, faz ele regredir. Entendi. Então não estoura aquela não vai ter aquele caso enorme na boca. Mas não sai em outro lugar não, né? Não. Ela recua e some. E aí? E se você observar o corpo, e tem mais, se você observar seu corpo, você tá num momento estressado, porque o estresse, a ansiedade, baixa imunidade, ela vem. Você observar que sentiu ali, que vai ter perceber que ela tá vindo, você aprender a identificar o corpo. Você pega e passa 2, 3 vezes por dia, assim, a cânfora com cotonete, ela não eclode. E aí, doutora, o doutor William está correto na observação dele? Bom, é pessoal, ou é uma coisa quem mais quiser pessoal? Testar. Eu sou mais assim, da linha de medicina baseada em evidência. Pode ser que funcione, É uma né? evidência. Mas tudo pra gente, assim, medicar precisa de estudos a longo prazo. Talvez esse seja um início. O meu é empírico. Pode ser que seja uma herpes. Mas vou testar no meu próximo episódio, quem sabe? É isso. Então dá certo. Eu vou testar, hein? O pessoal de casa, a doutora não depois tá sacramentando. Nós que estamos falando aqui, ó, da nossa cabeça. Aquele negócio da criançada brincar nessa areia de obra, essas coisas e tal. Sempre sai alguma coisinha nas crianças, principalmente essas crianças de hoje que não têm imunidade quanto a brincar, comer areia, como eram as crianças de antigamente. O que gera essa areia aí? O que tem nessa areia que sempre sai alguma coisa nas crianças, alguma doencinha de pele ali? Você sabe que agora, no mês de férias, peguei muitos casos de larva migrans, que a gente chama, né? A larva migrans, ela cocô, o cachorro ele vai lá e às vezes ele defeca naquela areia, né? E aí essa larva, um ambiente propício, ela eclode e ela ama ele pra ela se penetrar. E aí fica às vezes aquela lesão meio serpigite chama, né? Que é a larva tentando caminhar. Eu acho que esse mês de férias, acho que eu peguei 5 casos de pessoas, por exemplo, crianças que às vezes sentem, então região de nádega, às vezes a visão, ou pé, né? A pessoa, aí a larva vem pra gente entrar. A subclassificação é hematódio, que a gente chama, né? Então ele entra e ele vai fazendo esses caminhos com muita coceira. E aí a criança se infeccionado tanto que coça. Então é bem bacana. Esbranquiça, fica aquela região ali, né? E como é que trata isso daí? Existem medicamentos, faz o uso, né? Muitas vezes, a depender do quadro, tem medicamento até tópico ou às vezes oral, a depender, né? Então a avaliação ela é super importante. O pessoal fala muito em pomada, é pomada não sei o quê, e receita pomada aqui e dali. O tiabendazol é uma pomada que a gente usa para esses casos, mas muitas vezes a gente tem que dar ivermectina oral para sarar mesmo esse quadro. Você vê que a criançada é brincar nessa de obra aí, ou em praia. Mas gera imunidade também. Isso é bom também. Porque a criançada de hoje não tem esse costume, né? Você pode ver, criança fica mais no celular, né? Vai brincar com isso daí e volta com essa doencinha de tecnologia é boa, mas também atrapalha, né? E falando de tecnologia, tem uma pergunta para fazer. A gente, hoje, essa questão de laser tá muito em alta, luz pulsada, etc. Então, falando assim, a mulherada tem muito costume de utilizar, ou difunde muito aí, fazer a depilação ou a laser, ou depilação a LED, enfim. Sim. Esses procedimentos, eles geram algum para pele?
Quando bem feito, por um muito bem recomendado, eu só vejo benefícios. Inclusive, eu sou fã, eu sou adepta. Lá na clínica, a gente tem muitos pacientes fazendo e que amam resultados porque é uma liberdade para nós mulheres, né? Eu brinco que assim, por exemplo, eu viajei esses dias e aí, sabe quando você não consegue parar pra falar, gente, eu tô indo pra praia, eu preciso ver essa questão da depilação. E aí, o fato de você não ter pelo e de não precisar guardar um pedaço do seu dia pra fazer isso, é tão libertador. E eu amo, eu super rico, eu acho que toda mulher, ou até mesmo homem, a gente tem muitos homens fazendo faixa de costas, peitoral. Onde o laser não nasce mais, o pelo? É isso? Pelo branco, a gente não consegue atingir ele. Mas o pelo, quanto mais for, mais a gente consegue atingir. Então, eu falo que assim, é libertador, às vezes, questão de higiene mesmo. Porque, querendo ou não, o pelo traz mais umidade, ele traz mais calor, ele tem uma proliferação bacteriana, por exemplo, causando odor. Então, essa questão de você eliminar o pelo, onde passa o laser, a gente vai tendo um afinamento do fio, até que esse fio, ele morre. E aí, acaba que ele não nasce mais. A gente consegue uma melhora aí de uns 80%, 90% da pilificação. Fica um ou outro e etc, mas são pelos já tão finos que não gera tanto incômodo, sabe? Então, eu sou muito fã mesmo da depilação a laser. E aí tem uma sequência ou depois que você fez uma determinada quantidade de sessão, não volta mais, ele realmente mata ali a raiz do pelo? Como que é isso? Isso varia muito de pessoa a pessoa e de região para região. As regiões onde a gente tem mais sucesso, por exemplo, é a axila e virilha. Acaba que reduz muito mesmo. E às vezes, por exemplo, o nosso laser, né? Eu estudei muito, várias tecnologias, inclusive lá em São Paulo eu trabalhava também, para eu trazer a melhor tecnologia, porque tem um resultado. E aí, o nosso protocolo são 10 sessões. Depois de 10 sessões, faz um tratamento de manutenção, que seria 2 por ano, é uma coisa muito tranquila. Então, é super acessível. Muita gente pensa, acha que às vezes é uma coisa cara. Eu falo que hoje tá muito acessível e eu acho que todo mundo merece idade. Principalmente a mulherada, né? Mulherada tá ao vivo aí no YouTube? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Confere aí, parece que derrubou a nossa live. No YouTube? Isso, mas tá gravando aqui, mas tá gravando, a gente se tiver ao vivo não, nós não vamos cortar só do jeito que tá. O papo tá bom, a gente Deixa eu combinar. Então vamos falar, pra finalizar, né, que nós já estamos com a doutora Bruna vai começar a cobrar. Porque a gente tá falando não, mas pros homens tem aquela parte, né? Que é a cabeleira. Essas coisas. Rapaz, vamos falar. E como é que é isso? Tem realmente tratamento? Careca tem jeito ou não tem? Tem, pra tudo a gente dá um jeito. Bom, vamos lá, a calvície. A calvície, o nome científico dela que é alopecia androgenética, onde o pelo vai se miniaturizar, ele vai diminuindo de diâmetro e força e ele não consegue mais na careca meio lustrosa, assim, ciclo viável ali. Sem viável, a gente consegue sim esse quadro de miniaturização, esse folículo e com isso a gente consegue diâmetro e densidade. Tratamentos para isso, assim como qualquer outra doença, a alopecia androgenética, assim como uma doença, querendo ou não, temos tratamentos para serem feitos, tanto em casa quanto protocolos em consultório, onde a gente consegue melhorar muito a autoestima, né, querendo ou não, e reverter o quadro. A calvície é uma doença crônica, então assim como qualquer doença crônica, é um tratamento mesmo a longo prazo. Mas se descobrir lá no começo, aliás, se tratar lá no comecinho, quanto mais o resultado cedo, maiores chances de sucesso. Normalmente o cara espera perder metade, depois procurar. Vamos jogar mais um mito aqui pra gente um pouco? Bora de mito. Outro dia eu estava vendo na Instagram também, né? Na rede social, pessoa falando assim pra fazer... falando pra fazer chá com folha verde de goiaba. Eu rindo, né? Se fosse, né? Se fosse tão fácil assim, né? Não existe caos no mundo. Isso. E o outro pode fazer de orégano. Nossa. Fazer o chá de orégano, lavar aqui, o cabelo. É mesmo. Já aí eu fiquei olhando, mas você não tinha tanto não é? laboratório desenvolvendo. Mas ó, que eu fico vendo esses vídeos, nós estamos gravando aqui, depois nós vamos cortes da doutora Bruna. Seu X de acesso ali. Fiz um vídeo com uma mentira dessa, tem milhões. O povo gosta da coisa mal feita, não é? Você fala a verdade. E verdade. O pior é que vem um conhecido sem um vídeo e eu fico só olhando. Mas será? Eu falei, mas gente, por isso que se escraviza. Esse é o segredo. Rapaz.
Não, de goiaba, até o bicho da goiaba não ia perder o cabelo. Se goiaba não caísse cabelo. Mas tem vários mitos mesmo em relação a isso. Várias histórias mesmo. Tem bastante. E assim, querendo ou não, que a gente tem de evidência científica, o Minoxidil ainda é um medicamento antigo, mas que a gente usa muito hoje na dermatologia para essa questão. A gente tem medicamentos que vão bloquear essa mineralização, que são medicamentos antiandrogênicos. A gente tem o MMP, que é uma técnica que a gente vai injetando medicação no couro cabeludo, consegue esse aumento de densidade de diâmetro. Então eu falo que assim, mesmo implante, isso é uma outra coisa também que as pessoas não sabem. Mesmo quem faz implante de capilar, a miniaturização, o processo, ele acontece. É um processo interno, ele é um processo hormonal. Então, mesmo quem faz implante, precisa também tratar no pós-implante para não perder tudo. Existem casos, não sei se vocês conhecem, fez implante que às vezes perde. Exatamente, não fez esse tratamento, né? Então, isso é importante já vi também. um caso que a pessoa fez, caiu quase tudo, teve que refazer novamente. Pois é. Talvez, não sei se foi rejeição ou não tratou direito. É interessante quando a gente fala do couro cabeludo, desses tratamentos assim, né? Então, assim, a pessoa cai, ela vai ter que fazer a vida inteira mesmo. Depois a gente entra num tratamento de manutenção, tranquilo, mas basicamente, eu sempre brinco pros pacientes que chegam lá querendo tratar, que existem pessoas que vão ter pressão alta, que é uma doença crônica, e que vão ter que tomar remédio pro vida. Existem pessoas que descobrem diabetes tipo 1 quando criança, e vão ter que se aplicar pro resto da vida. Existem pessoas que, enfim, várias doenças, e a calvície é uma delas. Então você também vai precisar tratar ao longo da sua vida. Qual é o genético da calvície? Genético, hormonal, o tabagismo, idade, existem alguns fatores que aceleram o processo. Né? Exatamente. Já estamos com um papo aqui. E eu queria os cuidados da pele. A gente falou de pele, falar do... Olha que nome bonito. Do skincare, um tema legal. Cuidados com a pele, quais cuidados que a gente deve tomar. Muita gente vai lá no consultório. E qual que é o melhor antidade, uma coisa pra melhorar minhas rugas? Eu sempre falo, este creme que vai tirar a sua ruga. A melhor questão é realmente a prevenção. Coisas básicas que todo mundo seguir para uma rotina de pele, um sabonete específico. Não um sabonete que o pH acaba que é diferente. Então, um líquido específico para o rosto é bacana. 2 vezes ao dia você lavar o rosto é diário. Lavou o rosto, a gente precisa hidratar a nossa pele. Assim como a nossa pele precisa ser hidratada, a pele do rosto também precisa ser hidratada. E não é o mesmo creme, então, que passa, não é o mesmo que passa no rosto? Mas existem alguns específicos para que são mais adaptados. Então, às vezes, não fica tão pesoso. E falando de creme, já escutei pessoas falarem, não utilizar creme com cheiro. Verificar álcool na fórmula. Isso tudo realmente cuidado que tem que ter? O cheiro, não, esses hidratantes que eles deixam mais cheiro, você não hidrata tão bem sua pele, porque querendo ou não, ele pode ser até um irritativo pra pele. Pode reparar que a maioria dos cremes dermatológicos acaba que realmente não tem cheiro. Um cheiro mais neutro, e aí às vezes não é um cheiro agradável assim, mas com o hábito você vai conseguindo. Uma dica para os meus pacientes, essa questão de skincare, né, de lavar o rosto, de você hidratar e de você passar protetor solar. Eu não tenho hábito. Tem estudos falando que uma coisa feita por 28 dias torna-se um hábito. Então eu falo que às vezes esse começo, você colocar isso na sua rotina, isso persista. Que logo depois, hoje em dia, se eu saio sem protetor solar, parece uma peça de roupa. É igual eu sair sem o celular, você esqueceu a vida, né? No mundo. E aí, hoje em dia, se eu saio sem protetor solar, eu me sinto assim. Isso porque isso é um hábito. É o hábito. E falando aí de skincare e pegando um gancho, que é uma preocupação dos jovens, né? Principalmente. Eu sofri com esse problema em torno dos meus 16 anos de idade, tive que tomar na época. Eu não sei o princípio ativo do remédio, porque eu esqueci, mas era o Isotretinoína. Isotretinoína, exatamente. Esse princípio ativo aí, digamos, salvou a minha pele. Tinha até, acusava infecção nos exames de sangue. Não conseguia tomar banho, assim, lavar o rosto, caía água, eu ia chorar. Sim. Então eu fiz esse tratamento. Só que isso, quantos anos? 16 anos para agora? Vixe, mais de uma década e meia aí. Agora a questão é, de lá para cá, o tratamento para acne, ele evoluiu ou ainda o princípio ativo nesses que tem ainda é recomendável? Como que... Isso é uma coisa muito bacana, que é uma coisa que às vezes enfrenta uma certa resistência, porque a isotretinoína é uma medicina excelente e que eu falo que salva vidas, cura a autoestima e salva vidas.
E existem pessoas que têm indicação, específicos de indicação, né? Acne 3, grau 4, uma acne grau 2 que é retar ao tratamento prévio. E tem uma mãe um pouco mais preocupada que não quer entrar com essa medicação e que a medicação, mas a mãe fica receosa, né, de entrar. E eu falo que assim, você usou há anos atrás. É uma medicação muito antiga, é muito segura, desde que feita acompanhamento médico. A gente tem que ser com acompanhamento, monitorando exames de sangue, a dose como no organismo, tem que ter toda uma atenção. Mas eu falo que assim, os resultados são fantásticos. Você olha pra hoje, sem nenhuma cicatriz, como você evoluiu bem. Imagina seu rosto com cicatrizes, né? Chegar nos 16 anos, você dá risada. Então eu falo que é uma medicação que a gente usa muito hoje, é uma medicação que eu sou muito fã, eu amo. É para casos muito indicados, e acompanhamento, monitorando às vezes dieta, sem sobrecarregar o fígado. A gente tem resultados. Quando eu falo da estima, né, por que é tão importante? É a nossa porta de entrada, a pele. Quando a gente tá bem com a gente mesma, a autoestima, ela vai fazer bem em todas as suas áreas da sua vida, relacionamento, na sua área de profissão, enfim. Então, é que assim, tratar a acne, isso evitando cicatriz, lá grande, até financeira, a pessoa mais bem resolvida, às vezes ela é maiores em relação a tudo isso. Já na adolescência, né, o trauma. Exatamente, porque se você evolui com isso, tem o bullying da escola. Aí depois no rosto pro resto da vida, isso é adolescente e estraga às vezes até a vida adulta. Com certeza. Então assim, a gente até brinca aqui, mas a pele é tem que cuidar. Você tá com um problema em outra, mas a pele, o rosto, não tem como você esconder. Né? E fora os sintomas que às vezes você sente, né? Como, por exemplo, irritação, coceira, exatamente. Tudo isso. Rapaz, e aí no pé, né? Exato. Então é sempre a gente se cuidar, da gente ter essa mesmo, né? De não ter cuidados com a pele, porque realmente é nosso cartão de... Exato. Legal. Uma hora de bate-papo, vamos deixar assunto para um podcast. Um próximo podcast. Foi top. Elucidou bastante. Já tá te convidando para voltar pra gente fazer... Hanseníase, um programa só de especialista, né? Trazer quem já sofreu. Vai ter alguns programas temáticos. Eu agradeço, sempre que precisa contatar, eu tô aqui. Uma que a gente tem aqui, ó, dezembro laranja, já tô adiando as coisas aí. Dezembro laranja é o mês do câncer de pele. Então, é bem bacana a gente pensar nisso também. Que não, né? O programa já chamei Eureka, descobri, encontrei algo, né? Então, uma palavrinha que foi dada aqui, no detalhe, alguém lá em casa perde a vida. Né? É verdade. Exato. Salva vidas, né? Bruna, quem você indica aqui batendo um papo com a gente? Primeira pessoa que te vier à mente, que dá para trazer bastante informação legal. Meu pai, meu pai é uma pessoa que eu muito. Ele é um empreendedor nato. Eu falo que assim, ele começou, eu me inspiro muito nele. Começou a vida assim, só um breve resumo, eu falo que brinca, que ele já fez de tudo nessa vida. Engenharia como formação principal. Logo que ele começou a vida, ele... uma empresa de blocos de... alguma coisa assim desse tipo. Blocos de concreto, ele subiu uma construção de materiais de construção. Na loja de materiais de construção, ele comprou maquinários para fazer as construções. Os maquinários precisavam de gasolina, ele é gasolina. Ele sabe quando tudo vai. Fiscalização do processo. Ele é uma pessoa assim que ele tem uma visão coisa. Aqui em Ilha Solteira, acho que loteamentos, os primeiros loteamentos, ele que inaugurou, né? Teve o Portal do Bosque, o Portal do Sol. Hoje ele tá, depois dos 60 anos, totalmente novo da vida dele, que é segurança. Então eu falo que o 60 aí, ele tá dele. Usando experiência. E tudo que a gente pensa nessa questão de empreendedorismo, ele é atirado, ele não tem medo, então ele vai aprender bastante com ele também. Dá sim, né? Pra bater um papo. Você quer fazer uma pergunta filosófica? Não pode escapar das nossas perguntas filosóficas. Bruna. Faz uma que ela vai fazer. Vixe, vou estar com medo. Aqui que eu gosto bastante, e até por tudo que ela esbrida, você se formou, teve a faculdade, cresceu muito, e se você, com você na sua adolescência, frente lá de 7 anos, e você já passou, qual é o conselho? Você falaria para essa Bruna jovem lá? Eu acho que eu falaria um pouco clichê, mas minha vida, eu sou ansiedade por coisas que às vezes, sabe que hoje deram certo. Por antecipação, encaminhando tudo que
ser pra você vai... E essa questão de pra onde eu vou morar, onde eu vou abrir meu... Você se forma, tem aquela insegurança. Quando você se forma na faculdade, quando você... que eu vou fazer agora? E parece que Deus vai organizando certinho cada passo que você... Então, às vezes, relaxar, jogar na mão de Deus é importante. Mas que tudo... Não precisa ficar ansiosa, que as coisas... Legal. Legal. Alexandre. Eu vou fazer uma aqui pra finalizar. Uhum. Cada um tem um frente dessa pergunta, né? Um dia você encontra com Deus, frente e você precisa fazer um pedido, um agradecimento, eu diria para Deus, pessoalmente. Eu acho que todo dia, quando eu vou deitar, eu agradeço muito por o meu trabalho, o meu dia a dia. Eu consegui mudar a vida de tantas pessoas. Tá, a vida de melhorar uma autoestima, doença grave, melhorar um sintoma que está... Então, tem dias que eu tô... que a rotina do dia a dia, ela te consome. Mas sempre, noites, eu agradeço muito o que eu faço. E... essa questão de eu poder fazer diferença na vida, acho que esse é só um agradecimento, por Deus ter encaminhado minha vida dessa. Então eu acho que esse é a minha maior... Obrigado mesmo. Legal. Acho que entra na medicina, né? Às vezes entra para ganhar dinheiro, mas na Bruna, aqui no pouquinho que a gente conversou, foi se apaixonando cada dia mais pela escolha. Entrou, foi indo e vê um brilho ali de estar se apaixonando. Hoje eu vou fazer outra coisa mesmo. A dermatologia, ela é muito... Eu tô atendendo uma